Nesse vídeo, irei falar sobre a importância do score Z, um score padronizado na área da avaliação psicológica. Nesse contexto, a gente vai diferenciar a utilidade do score bruto e do score Z. O score bruto, a gente vai pensar quando a gente tem aquele somatório da pontuação do indivíduo. Tá? Por exemplo, na escala de depressão, ansiedade e estresse, ele vai ter uma pontuação de depressão, uma pontuação de ansiedade, uma pontuação de estresse. A soma da pontuação deles, de cada um dos itens, vai dar o score bruto. Esse score bruto, ele vai ter significado, a gente vai conseguir fazer interpretações quando a gente transforma ele num score padronizado, como score Z, ou faz uma leitura através de um score percentílico, né, de normas, distribuídas de diferentes formas. Então, a gente pode utilizar scores padronizados para ter um entendimento, uma compreensão, uma interpretação sobre o nosso score bruto. Então, só o score bruto ele não me fala muito da característica que foi avaliada. E o Score Z é uma dessas possibilidades. Quando a gente pensa no Score Z, a gente vai ter algumas questões, né? Basicamente, o Score Z é uma conversão do score bruto em um número indicando quantas unidades de desvio padrão o score bruto vai estar acima ou abaixo da média da distribuição da nossa amostra normativa, que foi utilizada na construção da validação do nosso teste. Por exemplo, se eu tenho um score Z que é igual a zero, a pontuação individual, a pontuação do sujeito, ela é igual à média. Se a pontuação do score Z ela é maior que zero, a pontuação individual está acima da média do grupo. E se a pontuação de Z for menor que zero, a pontuação individual vai estar abaixo da média do grupo. Então, pontuações positivas acima da média, pontuações negativas abaixo da média. Então, é importante a gente manter o sinal aqui no cálculo do score Z. Então, Z vai ser igual à pontuação do nosso indivíduo, a quanto foi a pontuação na subescala de estresse da DAS 21, menos a média da amostra normativa dividido pelo desvio padrão. Tenho aqui um exemplo de como fazer isso, mas antes a gente vai verificar que quanto mais distante, né, quanto maior o valor do nosso score Z, mais distante ele vai estar da média. Quanto negativo, tanto quanto positivo. Então a gente vai ter quanto o score mais próximo de zero, mais próximo da nossa média. Mais distante de zero, mais longe da nossa média. Se ele for negativo, né, então vai estar abaixo da nossa média. Se ele for positivo, ele vai estar acima da nossa média. Aqui tem um exemplo fictício, com os dados da DAS 21. A DAS 21 especificamente a subescala de estresse. Então, a DAS Z é igual à pontuação do indivíduo lá, João pontuou 20 pontos, a soma de cada um dos pontos dele na escala Likert. E aí a gente tem, de forma fictícia, aqui a média da amostra como 15, dividido pelo desvio padrão, que vai ser o desvio padrão da nossa média da amostra de validação daquele instrumento. Então, a fórmula Z que a gente tinha no slide anterior, Z é igual ao score bruto menos a média da amostra normativa dividido pelo desvio padrão. Aqui do lado tem um exemplo. Então, eu vou pegar o 20, que é a pontuação do meu indivíduo, o score bruto, menos a média da amostra normativa, dividido pelo valor do desvio padrão. Então, eu resolvo primeiro a parte de cima, 20 menos o 15, 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. E é importante preservar o sinal aqui no Score Z. Então, a gente olhando para isso, a gente já consegue saber que o indivíduo tem uma pontuação que está acima da nossa da pontuação da nossa amostra normativa. Como ela está avaliando um score de estresse, a gente tem que sempre pensar o que está sendo avaliado. Uma pontuação acima da média quando é estresse, a gente está pensando que daqui a pouco esse indivíduo está muito estressado e isso pode estar gerando algum prejuízo no funcionamento dele. Daqui a pouco a gente está avaliando segurança psicológica. Quanto maior esse score, ou quanto maior esse valor de Z, melhor para o indivíduo. Então, depende do teste que a gente está utilizando. Isso aqui é para um único indivíduo. Agora, se eu quero calcular de uma amostra maior, eu vou mostrar para vocês como fazer isso no software JASP, que daí a gente consegue fazer com amostras muito maiores, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do JASP. E aí, a gente tem uma possibilidade de fazer de um número infinito aí de amostras, de respondentes, né? Então, vamos pegar aqui a das de ansiedade, nesse caso,
e a gente tem, de uma forma muito fácil, adicionar uma coluna, e aí a gente pode chamar essa coluna de score Z. Eu vou calcular o score Z de todos aqueles sujeitos, de uma única vez. Então, a gente cria essa nova coluna e a gente vem aqui em score Z, Z-score, a gente acrescenta a variável que a gente quer fazer o cálculo do score Z, e a gente vai computar essa coluna. E aí ele já cria para nós aqui o score Z de todos os respondentes, tá? Então a gente consegue verificar, por exemplo, que o primeiro valor aqui do nosso score Z desta amostra normativa, né? Ele ficou, o primeiro sujeito ele está abaixo da média, o segundo também, o terceiro também. A gente vai encontrar aqui o sujeito 9 que está um pouquinho acima da média, então a gente consegue fazer essa interpretação olhando para todos os indivíduos. Seria isso, então a gente consegue calcular de forma individual, manualmente, ou no JASP também, tem outros softwares que são possíveis, né? A gente consegue realizar o cálculo do score Z, mas aqui no JASP acaba sendo bem fácil também. Seria isso, e a gente se vê então num próximo vídeo falando de avaliação psicológica e que diferentes scores que a gente pode estar utilizando, que diferentes modelos a gente pode utilizar para interpretar a pontuação do nosso indivíduo. Abraço e até o próximo.